Estamos aqui com a dona Dorothy Metziger. A senhora é da família também dos Cotting. Cotting. Dona Dorothy, o que a senhora lembra do tempo antigo de Rolândia, quando a senhora era mocinha aqui? Eu vi, o meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, quando nós viemos de São Paulo, ele veio meio doente para mudar de áreas, né? Então, quando eu tinha 5 anos, ele faleceu. Aí, depois, quando eu tinha 12 anos, minha mãe se casou novamente. Aí, o nome dele? Depois, o segundo? Não, o nome do seu pai. Nicolau Cotting. Isso. E a minha mãe, Guilhermina Cotting. E o que a senhora lembra daquele tempo antigo de Rolândia? Eu acho melhor do que hoje, porque antigamente eu ia na escola aí no Clube Concórdia. Escola alemã? Não era bem alemã, porque o Souza Naves não estava pronto ainda, né? Estavam fazendo. Ah, a senhora então começou, a senhora era mocinha antes do Colégio Souza Naves, que foi um dos primeiros colégios, mocinha, né? Não, porque eu era criança, né? Criança, com 8 anos. Mas continua, a senhora ia, né? Continua. Então, a senhora eu tem ia saudade? pelo meio de uma picada de mato. A senhora morava ali na rua Arthur Thomas, mas era mato ali. Era mato, a frente era tudo capoeira. Aí quando nós chegamos, quando eu falo que hoje em dia não é tão bom, porque antigamente nós tínhamos medo dos bichos que passavam na frente. Cobra, etc. E hoje em dia a gente tem medo do ser humano. Ladrão, tarado, essas coisas. Tudo isso. Tem bastante. Esses dias mesmo eu quase estava querendo me passar o conto do vigário aí na frente. Eles têm muito golpe, né? Na cadeia. Viu, dona Dorothy? E o que a senhora lembra da cidade? O comércio, o asfalto, os primeiros asfaltos? Aqui era tudo aquela pedra, né? Paralelepípedo? Mas primeiro era poeira. Eu ia levar comida para os meus irmãos lá no Schaefer. Serraria Schaefer. Ia levar, eu afundava na poeira, aqui, principalmente aqui na esquina, né? E depois o quê? Aí a minha avó morava ali embaixo, a Cristina Schurman, que também já tem... Primeira parteira, né? Primeira parteira. Primeiro tinha mais uma, mas eu não sei o nome. Uma das primeiras, né? É uma das primeiras. Ela andava naqueles vagonete, conhece? Aquele que... De trem? Remava para ver se tinha... Não era... É vagonete, é uma... É que nem um carrinho assim, sem capote, sem nada. Que nem um trem, andava na linha do trem. Sim. Ela ia até Arapongas para fazer parto. Ah, mas então ela usava a linha do trem para colocar um carro, chamado vagonete. Não, aquele chamava-se vagonete. Eles tinham que Mas andava na linha do trem. Na linha do e trem. era dela? Ela tinha o vagonete? Não, era de uma pessoa que vinha buscar ela para fazer parto. Vinha pela linha do trem? E ela ia lá em cima, ia embora. Tipo remando? Remando. Ué, isso é novidade, hein? Primeira vez que alguém fala isso. É verdade. E o comércio, como é que era? Era fraco, né? Tinha uma lojinha, um armazém aqui, onde era o Hartwig, né? Lembra? Qual o nome? Era o Hartwig, aquele bar que tinha ali. Sei. Nessa rua aqui. Interventor Manuel Rivas. Tinha, e era um armazém que era que depois me batizaram. Porque nós éramos em 4 sem batismo, né? Católicos, Aí ela perguntou, vocês são batizados? Eu falei, não, nenhum. Ela perguntou para frequentar a escola? Para frequentar a escola? Não. Ah, não? Não. Ah, não era por causa da escola? Não por causa da escola, ela era do armazém, né? Ah, do armazém. Ela era dona do armazém. Esse que a senhora falou aí. E por engraçado que foi, eles chamavam Garcia, que foram nossos padrinhos. E o meu padrinho de diploma foi um parente desse meu, que também era Garcia da prefeitura, lembra? Lembra, vi falar. Ele foi meu padrinho. Eu não conheci, mas é famoso esse Garcia, né? Então, era padrinho de diploma. Funcionário da prefeitura. Então, e o comércio, como é que era? Tinha a Casa Guilherme, né? A Casa Guilherme, daí tinha, o que mais que eu lembro? Santo Antônio. A Casa Progresso também era antiga, mas Progresso. eu trabalhei lá 2 anos, um pouco antes de casar. Eu fiquei 2 anos trabalhando lá, comecei com 16, fui até 18. Com 20, quase 20 eu me casei, primeira vez. Aí com 20 anos eu fiquei viúva, porque os 2 faleceram afogados, né? Aí com 22 eu me casei com o seu Orlando. O açougueiro Orlando Metzger. Ele já era açougueiro? Quando a senhora casou com o seu Orlando, ele já era açougueiro? Ele não. Ele tinha um restaurante lá ai, como é que chamava lá? Agora esqueci. É perto de... Bom, fora daqui. E quando que ele montou o açougue central aqui? O seu Gustavo que foi o primeiro açougueiro.
né? Antes da família Metzger? É, antes da família. Gustavo do quê? Gustavo Sobrenome? Büttner. Büttner. É. Daí veio o meu cunhado trabalhar com ele, porque a mãe deles faleceu. O Anísio? Não, o Lírio. Ah, o Lírio. O Lírio, é. Ele veio trabalhar, depois veio Orlando e por último o Anísio. E o senhor Orlando já sabia fazer salsicha e linguiça, que virou depois famoso, o salame, ficou muito famoso. Ele já sabia ou aprendeu com quem? Ele aprendeu? Acho que ele já sabia um pouco, porque o pai dele trabalhava com essas coisas artesanais, né? É. E o açougue central ficou famoso em todo o norte do Paraná, com os produtos, né, fabricados hoje, né? Tem tanta pela família, né? Que vem buscar os até produtos, hoje, né? É. A salsicha, a linguiça, o salame, né? É. Aquele de queijo, como é que é? O queijo de porco? Queijo de porco. A linguiça Blumenau é o chefe. Blumenau, né? Blumenau, é verdade. Aí salsicha. E o que a senhora tem saudade dos tempos antigos de Rolândia, dona Dorothy? Ah, é dos povos, daquele tempo que a gente tinha amizade com todos os vizinhos, a gente podia sentar na frente do portão. Nós, os irmãos, que éramos em 10, brincava de jogar malha, era barrabol, esconde-esconde, rela-rela, pega. Era um tempo bom, né? Não tinha o conforto de hoje, mas era uma havia uma amizade muito sincera, né? Nós éramos pobres. Você imagina uma mãe com 10 filhos viúvos. A tua família, solteira? Minha mãe sempre... Oi? Quando a senhora era solteira, vocês eram em 10? Solteira. Só uma que ficou em São Paulo, que nós viemos de lá, porque ela casou lá e daí... Era uma vida não de pobre, mas vocês tinham muita amizade, né? E aqui eu casei meus filhos, né? Casei pela segunda vez, depois casei meus filhos. A senhora nasceu, a senhora nasceu onde, dona Dorothy? Eu nasci em São Paulo, no Bosque da Saúde, capital? na Vila Mariana. Olha, capital. Capital. E o que a senhora fala, o que a senhora falaria hoje para as novas gerações sobre Rolândia? A senhora ama Rolândia? Eu amo Rolândia de coração. Eu vou às vezes viajar para algum lugar, não vejo a hora de voltar. Norte do Paraná também? Eu ando triste com essa moral, que está tudo esculhambado hoje em dia. A política, né? Em geral, né? A política e tudo. Hoje eu peguei um livro, que eu estava mexendo nas minhas coisas lá, achei um livro do meu marido, quando ele foi em Orlando, que ele ganhou como prêmio do melhor aluno em tudo quanto é coisa. Todas as matérias. Respeito, de respeito, de... Educação. Chama-se, não sei o que lá, cívico, né? Eu li 2 páginas, mas fiquei encantada com aquilo lá. Ainda era do PH fazer o F, né? Naquele tempo. Então, mas eu falei para os meus filhos, eu nem desconfiava que tinha esse livro. Aí eu cheguei lá no açougue e falei, olha, eu tenho um livro para vocês lerem aqui que vocês vão ficar encantados com o que está escrito, porque o autor é que deu para dar para o meu marido, né? Dona Dorothy, para encerrar essa entrevista, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem ao povo de Rolândia. Para mim, eu sou uma pessoa que tem uma amizade com muita gente. Eu só deixei de conhecer alguns porque já eram filhos dos meus amigos. Mas a mensagem para o povo de Rolândia? Uma mensagem que seja sempre vivendo em paz, não levar a política assim de uma maneira que leva a brigas e desconforto. Cuidar bem da cidade, né? Porque às vezes cuidar bem da cidade que merece. Rolândia merece, né? Merece, Mas do tempo que eu vim, que eu andava na poeira, tá bom também, né? Tá bom também. A luz era um tomatinho. Eu lembro disso, um tomatinho. Então, dona Dorothy, Deus abençoe a senhora. Amém. Dá um tchau aí. Tchau. Deus abençoe. Amém. E aqui está o neto dela, né? Qual é o teu nome? Esse é meu neto. Você é filho do Álvaro, né? Você já aprendeu a fazer salsicha? Não. Blumenau, linguiça, Blumenau. Não aprendeu a fazer nada? Tá novinho. Mas tá na hora de começar a aprender, hein? Vocês vão ter que tocar. Vocês vão ter que tocar esse açougue. Então dá um tchau aí. Manda um abraço pro teu pai. 8 netos e 7 bisnetos. Quantos? 8 netos e 7 bisnetos. Olha, parabéns, está de parabéns. Amém. Deus abençoe. E graças a Deus estou andando, tô tudo aleluia. bem. Aleluia. Parabéns. Então um abraço para